A nossa entrevista, né, para comemoração do cinquentenário do curso de Química, onde estamos pegando o depoimento daqueles professores, né, que construíram, né, ajudaram a construir o departamento de Química. Estamos hoje fazendo a entrevista com o professor Marcionílio, onde o professor Marcionílio teve uma trajetória muito longa dentro da UFES, né? Ele fez vestibular em 1972, né, para licenciatura em Química, e passou em primeiro lugar. Também, professor Marcionílio, além do curso da licenciatura em Química, ele se formou em bacharel em Química, e só 6 anos após, né, ter dado a entrada no vestibular, o professor Marcionílio já ingressou em 1978 no departamento de Química como professor. Desenvolveu, né, alguns trabalhos na área de Química, principalmente na área de sais fundidos, com os minérios de Sergipe, que foi a carnalite e a taquiditra. Foi chefe do DQI e diretor do CCET por 2 mandatos consecutivos, né? Foi ouvidor-geral e chefe do gabinete na gestão de professor Ângelo Antonioli por 8 anos, e hoje, agora, ele está curtindo a sua aposentadoria e, como ele bem disse, está fazendo os hobbies preferidos dele, que é a marcenaria e a fotografia. Então, professor Marcionílio, depois dessa apresentação, aí eu faço nossa primeira pergunta. O que foi que motivou, o que levou a você fazer o curso de Química, né? Quando se formou, em que época fez parte do corpo docente, e as outras informações que você acha que é relevante para essa entrevista. Bem, o incentivo eu tive através de 2 professores do departamento de Química. Eram meus amigos pessoais, antes de entrar na Universidade Federal de Sergipe, que depois foram meus professores. Eu estou falando do professor Hélio Ferreira dos Santos, do professor Manuel Francisco de Andrade Filho. Então, essa amizade levou com que a gente conversasse muito sobre química, e eu fui cada vez mais me apaixonando pela ciência da química. E não deu outra, fui vestibular, e então cada vez mais gostando e aprendendo sobre a química. A química, para mim, foi o marco da minha vida, e espero que seja para todos esses estudantes que hoje estão habilitando na Química, e não esmoreçam, vão em frente. O curso é difícil, mas a recompensa é muito grande. E, então, realmente, quem influenciou, né, na jornada foi o professor Hélio Ferreira e o professor Francisco, vulgo Chico, né? Eu acho que de muita gente, né? Influência. Como era, na época, a escola de Química, o Instituto de Química, o departamento, né, de Química e Engenharia Química dessa época, de sua atuação? Era um pouco complicado, porque nós não tínhamos internet, não tínhamos uma biblioteca à altura, os livros que tinham eram de uma tradução do inglês para o português muito precária, a gente ficava a entender pouca coisa. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer a minha tese de mestrado, fiz na Federal da Bahia, e a pesquisa biográfica, eu tive a ajuda do professor Evandro Curvelo Ora, do departamento da computação, e era uma coisa absurda, porque ainda não existia o mouse para a gente clicar e fazer pesquisa biográfica como hoje se faz. Eram tempos difíceis. Se eu quisesse ter um ventilador na minha sala, um ar-condicionado, eu tinha que dividir, não é, Cássio, o valor
do ar-condicionado para que a gente tivesse. Se eu quisesse sair, ou qualquer pessoa, para fazer um curso de pós-graduação, o colega tinha que assumir suas aulas, porque não existia professor substituto. Então, por exemplo, eu quando saí para ir fazer, quando o professor Mendonça foi fazer o curso de pós-graduação na Bahia, eu assumi as aulas do professor Mendonça durante 2 anos, para que ele pudesse fazer 4 anos, e fazer o curso de pós-graduação, e assim, esse revezamento, e era como a gente conseguia fazer a pós-graduação. Não era fácil, não. Hoje eu vejo, hoje o que eu estou dizendo é quando estive como chefe de gabinete, as reclamações dos nossos colegas docentes, que falta tanta bobagem, é uma tomada que não funciona, é o computador, é a tinta da impressora, como se isso fosse algo com tanta dificuldade. E a Cássia é testemunha disso, nós bancamos muitas vezes o nosso trabalho, os trabalhos dos estudantes, porque não tinha. E isso não quebrou a gente, não diminuiu, e pelo contrário, isso é prazeroso. E, Marcionílio, qual a sua visão histórica, né, do curso de licenciatura e bacharelado? Olha, licenciatura foi um curso espetacular que teve como uma aquelas pessoas que lutaram com garra para fortalecer a licenciatura no nosso estado, que foi a professora Djalma Andrade. Djalma é uma pessoa que eu rendo minhas homenagens pelo trabalho incansável que ela desenvolveu para a melhoria do curso de licenciatura em Química. Claro que teve outras pessoas que também lutaram para engrandecer a licenciatura em Química. Eu ainda acho que nós temos poucos licenciados. Eu acho que a rede pública, tanto estadual como municipal, carece ainda de professores com formação em Química. Isso não é bom, porque o aprendizado desses estudantes deixa a desejar, porque nós fomos treinados e nós treinamos os nossos alunos para que sejam professores e transmitam os ensinamentos da Química. Com respeito ao curso do bacharelado, é um curso que nasceu forte. Aí sim, a pesquisa teve um avanço muito grande depois do curso de bacharelado. Eu mesmo me senti a necessidade de me graduar em bacharelado para desenvolver os trabalhos em pesquisa em Química. E foi interessante que eu passei a estudar, eu já estava como professor do departamento de Química e passei a estudar com meus colegas professores. Isso foi bom, grandioso e fortaleceu muito a minha formação química. E como você pode relatar algum acontecimento importante para a história da química do nosso estado durante a sua atuação? Olha, eu trabalhei num grupo de pesquisa que era chamado Pesquisa da Taquidrita, que fazia o estudo nos minérios de carnalita e taquidrita. Na verdade, o que a gente queria fazia salmouras concentradas desses 2 minérios separados e fazia a desidratação desses minérios. E a gente pensa que desidratar é simplesmente aquecer, mas quando a gente aquece minérios por exemplo, de cloreto de magnésio, um aquecimento simples, o que a gente está transformando é cloreto de magnésio com 12 moléculas de água em óxido de magnésio. Isso não é uma desidratação, é uma transformação química e não se via para a gente. Então, foi desenvolvido os trabalhos sob a liderança do professor Hélio Ferreira, do professor Chico e do professor Richard Combes, da Universidade de Paris, e nós fizemos os parâmetros de desidratar a salmoura de taquidrita e de carnalita usando o gás cloro ou ácido clorídrico em contracorrente.
E daí nós obtivemos o minério, o cloreto de magnésio anidro, de 12 moléculas de água passou a MgCl2 anidro, e fizemos uma eletrólise do cloreto de magnésio e conseguimos a obtenção de magnésio metálico. Isso foi a partir do minério de taquidrita, foi o primeiro laboratório da América do Sul que obteve magnésio metálico partindo desses minérios. E como você poderia comentar sobre a sua atuação no ensino, pesquisa e extensão durante o período que você estava vinculado ao Departamento de Química? Bom, eu, como chefe de departamento e diretor de centro, eu continuei dando minhas aulas no Departamento de Química. Depois que eu terminei a segunda gestão como diretor do centro, eu fui convidado para assumir a ouvidoria geral da universidade. A ouvidoria é uma imposição do Tribunal de Contas da União para que todos os órgãos públicos tenham a ouvidoria. Na época, nós não tínhamos ouvidoria e eu fiz o processo de montagem da ouvidoria e fui o primeiro ouvidor geral e depois tive mais um mandato. É uma experiência bastante exitosa, muito boa. A gente conhece as entranhas da universidade por ouvir as reclamações e tentar conciliar. Após a minha passagem pela ouvidoria, o Ângelo Antonioli foi eleito reitor e me convidou para exercer o cargo de chefe de gabinete. Eu tentei conciliar as atividades da chefia de gabinete com o ensino, mas isso é de todo impossível, é uma tarefa muito árdua e não dava para conciliar. Como eu já tinha tempo para me aposentar, Ângelo pediu que eu me dedicasse à chefia de gabinete e depois da aposentadoria. Assim eu fiz e gostaria de ter continuado a ensinar, mas não tinha como, e fiquei na chefia de gabinete por 8 anos. Então, há 8 anos atrás, eu me aposentei. E como você bem disse, eu hoje estou recolhido, eu tenho uma casa no Mosqueiro, fiz uma oficina para fazer uns trabalhos em madeira, em marcenaria, cada vez mais aprendendo, e espero a Cássia lhe dar um banquinho de presente para que você veja o que é que químico também faz na vida. E também a fotografia, que é um hobby de algum tempo. É assim que hoje eu levo a vida. E professor Marcionillo, quem você destacaria como professor, colega, que teve uma grande contribuição, né, nessa trajetória da química em Sergipe? Cássia, eu posso até errar em deixar alguém de fora, mas não, eu não digo uma pessoa, não. Aí foram várias pessoas, várias pessoas. Eu espero que a memória não me traia, mas eu lembro de Lenalda, que da sua área de química orgânica, que fez um trabalho belíssimo. Lembro de Haroldo, lembro de Chico, lembro de Hélio Ferreira, lembro de Maria Viana, lembro de Carminha, lembro de Luiz Augusto, de Wellington, lembro de Luciane, de Patrocínio. Olha, todos eles. Eu ficava orgulhoso de ter colegas como vocês no Departamento de Química. Essa turma mais nova, como a Cássia, eu conheço, trabalhamos juntos e foi um espetáculo. Então, nós não éramos simplesmente colegas, nós éramos amigos. E o que eu gosto de saber é que ainda essa amizade permanece. Nós vivíamos num ambiente em que as pessoas brincavam, se preocupavam com o outro, queria saber como está você. Isso é prazeroso demais. Então, nós formamos uma família belíssima no Departamento de Química. E isso a gente passava para os nossos alunos. Então, tinha pessoas como o professor Zé Alberto Andrade, que o ensinamento que ele me deu, além da fisicoquímica, era
dizia o seguinte: se a aula começa às 8 horas, você esteja na aula 5 para 8, esperando seus alunos. E quem passou pela mão de Zé Alberto levou isso em frente, e nós fizemos isso com orgulho, com muito orgulho. Eu lembro de falar em Zé Alberto, eu lembro que Zé Alberto era pouco polido, era justo, mas era pouco polido. Então, era uma época que Zé Alberto ensinava a fisicoquímica em que os professores eram bem tratados. Tinha um garçom que levava o cafezinho, a água e o suco na sala de aula. Zé Alberto fez um problema numa prova em que, resumidamente, era algo assim: se você misturar água quente a 100 graus com água fria, vamos dizer, a 10 graus, qual seria a temperatura de equilíbrio? Tem aquelas fórmulas da fisicoquímica, e tinha colegas, eu era estudante na época, né? Tinha colegas que achavam a temperatura menor do que a menor temperatura, maior do que a maior temperatura. Zé Alberto, irritado, quando corrigiu a prova e viu isso, quando o garçom entrou para entregar o cafezinho dele, ele aí chegou e disse: eu vou lhe fazer uma pergunta, seu José. Seu José, o senhor tem um copo de água quente, mistura com um copo de água gelada. A água final é o quê? Ele disse: morna, professor. Ele disse: o senhor devia estar sentado aqui e esses alunos deviam estar servindo cafezinho para mim. Muito obrigado. Esse era Zé Alberto, e esses ensinamentos também foram bons. Muito bom. E, Marcionílio, hoje, na sua visão, como é que você vê o departamento de Química? Veja, Acácia, eu não tenho como dizer sobre o departamento de Química, porque você sabe que eu me afastei tem muito tempo, tem colegas que eu não conheço. Interessante, eu não lembro mais, mas lembro do fato que eu estava em uma das últimas reuniões do departamento de Química, quando entrou um jovem que tinha sido meu aluno. Eu aí, brincando, disse para todo mundo ouvir, disse: ei, o que é que você está fazendo aqui? Isso aqui é uma reunião do Conselho do Departamento de Química. Ele disse: professor, eu sou seu colega, eu agora sou professor do Departamento de Química. Então, essa turma mais jovem, eu não conheço. Não conheço, aí eu pouco posso opinar como é que eu vejo o Departamento de Química hoje. Mas eu espero que esteja bem. E qual a sua opinião com relação à Química hoje e a contribuição que ela pode dar para o desenvolvimento futuro, Olha, a Química no estado de Sergipe contribuiu muito para o desenvolvimento do estado de Sergipe. Eu lembro que um dos trabalhos que eu participei é que teve um surto de cólera, sinal, algumas décadas atrás. E o Departamento de Química foi convidado, através do SEBRAE, para desenvolver um projeto de esterilização de água para livrar do vibrião da cólera, principalmente para pessoas em comunidades do interior, que bebiam água de pote, e ali é onde estava o vibrião da cólera, e contaminando e matando muita gente. Então, nós desenvolvemos pastilhas de hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, os dois, e que colocava nos potes e ia purificando a água, no sentido de não ter mais o vibrião da cólera. Eu sou de uma família de interior, e meu pai sempre colocava no pote, bem, eu tenho 70 anos, uma coisa eu estou falando de uma coisa como que eu lembro assim, sei lá, 60 anos atrás. Então ele colocava flor de enxofre em pó, porque o enxofre fazia com que as bactérias fossem mortas naquele pote. Anos depois, estudando química, e eu vi que o enxofre, sim, é um antisséptico importante para esses casos. Então, o ensinamento do povo chegando a nós da universidade. Bom, eu acho que a química tem muito ainda a contribuir para o estado de Sergipe, e na área de ensino, principalmente.
Eu sei que hoje, olha, química é um curso, eu sempre disse aos meus alunos, química é um curso extremamente difícil, que os meus colegas das áreas que eu chamo de aproximada, porque a exata é a química e a física, né? Porque não sintam o ciúme, mas não se pode comparar a formatura, a colação de grau, o estudo de um estudante de química com um de letras, por exemplo, é extremamente difícil. Então, quando eles conseguem, eu fico feliz da vida em saber que foi difícil, mas conseguiu. Então, é assim que eu vejo que nós temos muito que contribuir ensinando para que a química venha cada vez mais entrar nos lares da nossa sociedade. E qual a mensagem que você pode deixar para nossos alunos da graduação, da pós-graduação, dos cursos de química? Eu entendo isso. O curso é um curso difícil, você deve perseverar, estudar, ser melhor cada vez mais. Seus professores são excelentes. Eu acho que hoje, salvo engano, todos os professores do departamento de Química são doutores. E isso faz com que a pesquisa seja levada a um nível espetacular. Então, vocês têm um corpo docente maravilhoso que vão lhes orientar da melhor maneira possível com todo o conhecimento que está disponível no mundo. Então, lutem, continuem a estudar. Vocês têm um campo de trabalho, no meu entendimento, ainda grande. Infelizmente, a área da indústria está sofrendo muito hoje, mas tudo passa, inclusive esses problemas que a química vem enfrentando a nível nacional, com a desativação da Petrobras, onde nós já fomos um curso de química tido como um dos melhores do país. Se você citasse três cursos de química, a química da Universidade Federal de Sergipe estava no meio, não é nem da Universidade, é do Instituto de Química. Nós tínhamos convênios belíssimos com a Petrobras para formar químicos de lama, porque tinha, sim, emprego garantido. Hoje a coisa não está dessa maneira, mas perseverem, estudem e vocês vão, com a graça de Deus, se dar bem, vão ter seu emprego para sustentar suas famílias. Eu agradeço, mas, Marcionílio, pegando esse gancho, eu acho que foi até na época que eu entrei que o QUELAN, né, aquele curso Química de Lama, foi desativado. E isso foi uma tristeza tão grande, eu me lembro tanto que foi uma tristeza muito grande para todos nós que estavam entrando ali. Por quê? Porque a gente tinha um número muito grande de químicos do estado de Sergipe na Petrobras. Né? Você vê que a maioria dos químicos que atuavam na Petrobras no Norte e Nordeste era de quem? Era do estado de Sergipe, e foi desativado aquele curso, né? O QUELAN, que tinha o professor Nonata, aqueles professores, né, dando aula. Então, Marcionílio, eu agradeço sua entrevista. Eu espero que mude, né, essa situação que a gente está passando, mude, e que a gente possa fazer uma comemoração em outubro pessoal, para fazer uma homenagem a todos aqueles, né, que passaram para o departamento, que foram importantes para o departamento, para a construção do nosso departamento. Né? Se hoje temos doutores, se hoje temos um departamento, né, como está hoje, é porque vocês contribuíram para a construção desse departamento. Né? Então, é aquele negócio, eu agradeço a você por ter sido meu professor, meu colega, e sempre ter me recebido muito bem, né? Porque a gente sabe que existe, né, professores que às vezes não recebem, mas a recepção foi muito boa, né? Que tenhamos muitos anos de vida para a gente ainda rir, né, e conversar muito. Como você disse, você se aposentou, mas continua ainda nosso colega, nosso amigo, de vez em quando eu ligo, de vez em quando converso, então, muito obrigado pela entrevista e tudo de bom para você, Marcionino.